bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação dos Centros de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com apresentação dos conceitos morfológicos de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e especiais, de acordo com o avanço da complexidade da discussão dos temas vinculados às ofertas das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrária. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Nesta aula, damos continuidade à discussão sobre o tecido epitelial. O aluno deverá ter condições de identificar as características das células epiteliais, verificar os domínios celulares e as respectivas especializações de membrana, e entender os arranjos do epitélio de revestimento. Esta imagem já fora demonstrada no vídeo anterior. Contudo, agora procuraremos entender melhor que tipos de arranjos teciduais são esses e como essas células arrumaram-se dessa maneira. As células são um componente importante que exercerão a adesão célula a célula e assim determinam o arranjo tecidual. Assim, em uma célula podemos identificar superfícies específicas, sendo estas a apical, a lateral e a basal. Para cada uma destas superfícies, pode-se verificar que a membrana celular é capaz de especializar-se, e assim, no domínio celular apical, pode-se encontrar as microvilosidades, os cílios e os estereocílios. Para o domínio lateral, encontramos as junções compactas, as junções aderentes, os desmossomos e as junções comunicantes. E para o domínio basal, veremos a presença de M-desmossomos. As especializações do domínio apical apresentam uma característica comum, que é a de aumentar a superfície celular, e características próprias que determinam a sua especificidade e função de cada uma delas. Outra característica será a movimentação dessas estruturas especializadas, e assim observaremos que elas podem ser imóveis ou móveis. O domínio apical de uma célula pode apresentar especializações como os microvílulos, que aumentam a superfície celular, são imóveis e não se ramificam, e apresentam sempre o mesmo tamanho. Podemos encontrar os cílios, que são múltiplos e apresentam movimentação. Quando tornam-se únicos, são denominados de flagelo. Os estereocílios, que também aumentam a superfície celular, contudo são imóveis, mas apresentam ramificações a partir do seu eixo principal, e podem distribuir-se em ordem de tamanho, como no caso das células ciliadas no ouvido interno. As especializações do domínio lateral de uma célula serão responsáveis por duas características. A primeira, em manter as células unidas entre si, conferindo-lhes a justa posição, e a segunda, relacionada à comunicação entre estas células. Sendo assim, ao conjunto de estruturas especializadas da superfície lateral denominaremos de complexos juncionais. Deste modo temos as junções de oclusão, as junções de adesão e as junções comunicantes ou do tipo gap. Junções de oclusão. Quanto às junções de oclusão, temos as zônulas ocludentes, que caracterizam-se por serem impermeáveis e formam uma barreira intercelular de difusão. Estas zonas ocludentes são responsáveis pela separação físico-química entre os meios externo e interno. Nas células epiteliais, as junções de oclusão atuam como um zíper. Além de uma adesão forte, as zônulas ocludentes carregam outras funções, tais como
no intestino, impedem a difusão de moléculas no espaço intercelular entre os enterócitos, forçando a sua passagem pelo enterócito, o que leva a um processo mais seletivo. A junção de oclusão mantém a polaridade celular, pois forma uma barreira física que previne a difusão lateral de moléculas de membrana, proteínas e lipídios. É uma barreira física para a difusão lateral da membrana plasmática. As junções de oclusão são formadas por mais de 40 tipos de proteínas. As proteínas transmembranas são as claudinas, da família de proteínas chamadas ocludinas, e as moléculas de adesão juncional. As claudinas são proteínas transmembranas responsáveis pela adesão célula a célula, e entre esses pontos de adesão, o espaço celular é de aproximadamente 1 nanômetro, o que permite a passagem de íons entre estas células. Há 20 tipos de claudinas, que formam passagens de diferentes tamanhos. As células têm a capacidade de determinar e regular a expressão dos tipos diferentes de claudinas. Dependendo do estado de adesão entre estas células, essas interações moleculares podem desencadear sinalizações que afetam a fisiologia celular. Junções de adesão. As junções de adesão também podem ser denominadas de junções de ancoragem. Esse tipo é representado pelas ônulas de adesão e pelas máculas de adesão. Em ambos os casos, as especialidades de membrana promovem a estabilidade mecânica das células em justaposição, por interagirem com o citoesqueleto de ambas as células, mantendo-se deste modo a integridade estrutural do epitélio. A diferença entre as ônulas de adesão e as máculas de adesão está na sua posição que adotam ao longo da superfície lateral celular. Deve-se ter atenção que as ônulas de adesão distribuem-se na parede lateral na região mais próxima do domínio apical celular, formando assim uma espécie de cinturão. Já as máculas de adesão distribuem-se ao longo das porções mediana e inferiores da superfície lateral e assim são representadas pelos desmossomos, pois são pontos de ancoragem ao longo desta parede. As junções de adesão são compostas pelas proteínas da família das ecaderinas, que desenvolvem papel importante na adesão célula a célula e na organização da barreira epitelial, tal como pode ser visto nos intestinos. As junções de adesão controlam a permeabilidade celular por meio de mecanismos de abertura e de fechamento, e também atua nos controles de proliferação celular, apoptose, além de desenvolver papel importante na angiogênese embrionária. Junções comunicantes. As junções comunicantes, também denominadas de junções gap, desempenham o controle da manutenção da homeostase celular, promovendo comunicação entre as células do epitélio, permitindo distribuição de nutrientes, oxigenação e na transmissão eletroquímica, permitindo-se assim a maior viabilidade celular e o desenvolvimento das funções de produção e secreção. As junções gap permitem a troca de pequenas moléculas hidrofílicas como a glicose, a glutationa, o glutamato, a adenosina monofosfatase cíclica, o ATP, o inositol trifosfato e íons de cálcio, sódio e potássio. A permeabilidade das junções gap dependem dos diferentes tipos de conexinas que as compõem. Assim, as junções gap são classificadas em heterotípicas ou homotípicas. Reporta-se como funções das junções gap a transmissão dos impulsos de excitação dos músculos cardíacos e músculos lisos e dos neurônios do sistema nervoso central, a sinalização em tecidos avasculares ou não inervados, o controle do crescimento celular e da transformação ocogênica e regulação dos estágios iniciais do desenvolvimento. Quanto ao domínio basal, encontraremos os hemidesmossomos, que não são considerados do tipo junção celular, pois não estão relacionados à ação célula a célula. Os hemidesmossomos e as adesões focais e as dobras vasolaterais desempenham função de conectividade com a região de suporte das células epiteliais, que é determinada pela membrana basal. Conforme já mencionado anteriormente nesta aula conceitual e na aula anterior, o tecido epitelial deve ser sustentado para manter-se em sua posição. Essa sustentação é conferida pela ação da membrana basal. A membrana basal
É uma estrutura que relaciona-se com o domínio basal celular. Esta membrana é visível apenas ao microscópio óptico de luz, geralmente sob uma técnica de coloração específica para a sua identificação. Esta membrana basal é formada por dois componentes. Cada um destes componentes não são visíveis ao microscópio óptico de luz, sendo possível a sua observação apenas utilizando o microscópio eletrônico de transmissão. Assim, a membrana basal poderá ser composta nestes componentes de duas maneiras, ou por lâmina basal mais lâmina basal, ou por lâmina basal mais lâmina reticular. O componente lâmina basal é sintetizado pelas células epiteliais e é composto por duas lâminas, uma lâmina lúcida e uma lâmina densa. Essas características estão ligadas a maior ou menor opacidade em microscopia eletrônica. Chamamos isso de elétron-densidade e elétron-luminescência. Ainda, este componente, denominado de lâmina basal, é formada por fibra colágena do tipo 4 em sua maioria, porém encontram-se os tipos 7, 15 e 18, além de laminina, entactina, proteoglicanos e fibronectina. O outro componente, que é a lâmina reticular, é basicamente formada por colágeno tipo 3, que é sintetizado pelas células do tecido conjuntivo. Quando observamos a associação entre duas lâminas basais para a formação da membrana basal, geralmente observamos a interação entre epitélios que estão próximos, porém que orientam-se em sentidos opostos, ou seja, os domínios celulares apicais estão direcionados cada um para um lado. Ao passo que, quando observamos a associação entre lâmina basal e lâmina reticular para a formação da membrana basal, temos o epitélio apoiado sobre o tecido conjuntivo. Assim, o componente lâmina basal relaciona-se com a célula, enquanto que o componente lâmina reticular associa-se às proteínas do tecido conjuntivo. A membrana basal tem a função de fornecer suporte ao tecido epitelial e separá-lo do tecido conjuntivo. Também desenvolve papel nos processos de diferenciação celular por meio dos receptores de membrana, que sinalizam efeitos em cascata, capazes de transcrever fatores devido à participação de mensageiros secundários, afetando assim a ativação de genes. O tecido epitelial de revestimento é classificado pela forma de sua célula e pelo número de camadas. Quando falamos sobre a forma celular, teremos células do tipo pavimentosa, cuboidal, poligonal, colunar e células em domo. Quando falamos em número de camadas, o epitélio de revestimento poderá admitir uma camada única e assim será denominado de simples ou várias camadas, sendo então denominado de estratificado. Ainda encontramos uma terceira hipótese de arranjo, denominada de pseudoestratificado. Para entendermos esta classificação, além das características de camadas, levamos em conta outro aspecto, que é a sua relação com a membrana basal. Assim, no tecido epitelial simples, observamos que todas as células desta camada estão apoiadas sob a membrana basal, ao passo que no epitélio estratificado, apenas as células da camada mais baixa estão apoiadas sob a membrana basal, ao passo que nas demais camadas, as células apoiam-se umas sobre as outras e não mais entram em contato com a membrana basal. Na próxima aula, discutiremos mais intrinsecamente as particularidades de cada tipo de tecido epitelial.